todo o seu ingresso acadêmico, durante todo o seu progresso acadêmico na universidade. Não sei se seus pais estão aí perto de você, seus familiares, mas se estiverem, quero estender a eles os meus esfuziantes parabéns. Cenas mais lindas, estamos todos aqui. Ótimo. Eu nem chamei. Quero deixar registrado que a Isabela é uma aluna formidável, uma pessoa exemplar. Que você brilhe, Isabela, na sua vida e que você consiga galgar os espaços sonhados na sua existência e que você cumpra a sua missão. Quero lhe parabenizar porque a escolha do seu tema, só uma pessoa altamente sensível tem esse despertar para este olhar. Então, o direito, muitas vezes, Isabela, em algumas pessoas, ele tende a legalizar, a deixar a pessoa com um olhar extremamente legalista e causa uma certa dessensibilidade em alguns de nós. Só que você ficou esses 5 anos mergulhados na universidade, não se deixou levar pelo legalismo e continuou com viés, com a lupa sociológica voltada para causas sensíveis. Isso é digno de notoriedade, por isso eu lhe parabenizo inicialmente aqui pela escolha do seu tema, tá bom? Obrigada. Quero reconhecer aqui perante a todos o seu brilhantismo durante a sua trajetória acadêmica. Em relação ao seu trabalho, me parabenizei. E eu tenho aqui 2 colocações metodológicas e depois eu tenho uma dúvida, tá bom? Tá, Então vamos aqui às colocações metodológicas. O que eu lhe sugiro, né, na sua carreira acadêmica, quando você vai fazer um trabalho? Eu vi que aqui o seu sumário está formidável, está lindo. Vejo aqui o auxílio que provavelmente o professor Felipe colaborou. Toda essa extensão que eu lhe digo, eu também estendo ao professor Felipe, aqui seu orientador. E aqui, Isabela, tem alguns pontos, por exemplo, lá no seu capítulo 3 e no seu capítulo 4. Não tem capítulo 4, professor. Desculpe, é no 2 e no 3, onde você coloca lá 3.3. Aí vem lá, modalidade de apadrinhamento. Aí você coloca lá o padrinho afetivo, depois você coloca o padrinho provedor, depois você coloca o padrinho prestador. Mas você esqueceu de colocar o 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, porque cada subtítulo que você vai abrindo durante o trabalho, você tem que enumerar, porque eles têm que aparecer lá no sumário. Por exemplo, aqui que eu queria encontrar, era o 3.5. Aí você traz riquezas nos seus subtítulos, como a aldeia. Você fez um trabalho brilhante, né? A aldeia da infância feliz, você fez um trabalho de campo. Só que aí que você enumera, você coloca no texto, mas não enumera, logo não aparece no sumário a riqueza do conteúdo. E aí depois tem casa de acolhimento municipal de São Paulo, está no conteúdo, está registrado. Mas cadê esse registro no sumário? Então faltaram esses pontos, você destacar os subtítulos do seu trabalho. Um outro detalhe, Isabela, aqui no seu... Quando você escolhe de metodologia o sistema de nota de rodapé, você coloca aqui as referências, aí você repete as referências. Para isso existem o idem, o ibidem, tem uma série de regrinhas lá, né? Ibid, id, que são as referências para elas não ficarem tão repetitivas ao longo da nota de rodapé. Algumas eu até usei, só como não era na mesma folha, eu fiquei com medo de... Na dúvida, quando era na mesma folha, eu utilizava. Quando eu mudava a folha, eu repetia, realmente. Tá certo, ok. Bom, e aí eu tenho uma pergunta apenas para fazer de uma forma bem simples, de acordo com o que você desenvolveu no seu trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que eu, Felipe e Anequino, cada um de nós, individualmente, queremos apadrinhar uma criança. O que nós temos que fazer para apadrinhar essa criança? Qual é o processo? Então, professor, no papel, vocês teriam que ir até a vara de família, né, o cartório da vara de família, preencher uma documentação, se habilitar, da mesma forma que se habilita para uma adoção do tipo, e aí começaria um processo administrativo dentro do judiciário. Teria um estudo técnico com a ETIC, que é a equipe do tribunal, aí você iria até o abrigo, teria acompanhamento da equipe também do abrigo, participaria tipo um clube, palestras para padrinhos, tudo mais. Então no papel seria uma coisa
muito bem elaborada e muito bonita. Mas, de fato, isso não acontece. Na prática mesmo, o senhor iria até um abrigo, se identificaria por alguma criança, conversaria com a equipe do abrigo, e a equipe do abrigo analisaria a sua possibilidade, comunicaria o judiciário, que no caso, aqui em São Pedro, pelo menos, a comunicação vai para a defensoria, para o MP e para o tribunal. Então, comunicariam esses 3 órgãos, pediriam uma autorização informal da doutora Renata, que é a juíza, e aí se daria o apadrinhamento. Como, em regra, no Brasil, se acontece de forma informal. Ok. Obrigado. Obrigado, mais uma vez. Parabéns à sua família por ter tido uma especial como você, tá bom? Passo então a palavra, devolvo a palavra ao professor Felipe. Ao professor Álvaro eu agradeço, sempre muito gentil nas suas colocações. Isabela, espero que você entenda as colocações do professor Álvaro como colocações construtivas e que, sem sombra de dúvidas, só tendem a enriquecer ainda mais o seu trabalho. E passo agora a palavra ao professor Anequino, para que, por gentileza, faça as suas considerações. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Felipe, professor. obrigado pelo convite, participar da banca, professor Álvaro. Sempre um gentleman, repetindo as palavras do professor Felipe. E eu fiquei feliz, porque eu me lembrei, há muito tempo atrás, numa época que ainda tinha cabelo. Vocês verem como é que tem tempo isso, No meu mestrado, eu tive uma colega no mestrado chamada Maria Bárbara, e ela tinha uma ONG chamada Quintal da Casa de Ana, que justamente trabalhava essa questão do melhor abrigado, E umas vezes eu estava brincando lá numa aula, até do falecido desembargador, que é o nome dele, fugiu o nome agora, que quando a gente estava tratando da questão da roda dos expostos, da roda dos excluídos, eu falei que a primeira forma de manifestação desse tipo de abandono não foi sob forma de roda, foi sob a forma de cesta, Sargão, lá em Babilônia, Síria, e o Moisés, lá no Antigo Egito, que foram abandonados numa cesta no rio, para ver se tinham a sorte de ser encontrados com uma família que poderia cuidar melhor. Mas, enfim, eu gostei do seu trabalho, me trouxe lembranças muito, muito queridas, dessa fase da minha formação, mais como pessoa do que como jurista, porque esse tipo de abordagem, ela nos remete mais a nós, como seres humanos, diante de uma situação tão grave, que não é só no Brasil, mas na maioria dos países que abandonam suas crianças. E parabéns primeiro, Isabela. E repetindo as palavras do professor Álvaro, acompanhando a sua trajetória aí, desde o primeiro período. Desde o primeiro período. Já nem mais aluno, já é sócia quase, Já é móveis e utensílios aqui da minha matéria, Me chamou muito. Pelo menos umas 5, 6 vezes, Calma, paz, não foi da minha matéria, foi de matérias diferentes, calma, não fiquem preocupados. Isabela, só tenho uma dúvida também. Bacana, Nós temos a possibilidade do alinhamento pela via formal, via Secretaria da Vara de Infância e Juventude, ou de forma informal, diretamente nos abrigos. A pergunta que eu faço é possível haver 2 ou mais padrinhos diferentes para a mesma criança ou adolescente? Ou isso é inviável? Possível mas é uma coisa que não acontece. Aqui em São Pedro, atualmente, a gente não tem padrinho nenhum, em nenhum dos 2 abrigos. O que acontece é que os padrinhos começam e depois de 2, 3 meses eles desistem. Então, a gente não consegue sequer para a criança, que dirá mais, mas poderia sim, é permitido, não tem nada contra isso, mas é uma coisa que dificilmente vai acontecer na prática, porque é muito complicado. É um tema ainda pouco conhecido, pouco divulgado. Oi, ficou mudo? Tá me ouvindo? Vi agora. Então, eu vou repetir. Você ouviu ou quer que eu repita? Ouvi bem. Pode continuar, tô ouvindo. Então, como eu disse, é um tema pouco conhecido, então a gente não consegue nenhum padrinho direito, mas poderia, se tivesse interesse mais de uma pessoa numa só criança, é permitido sim. Nem a lei, nem os programas de apadrinhamento tem nada contra a possibilidade de mais de uma pessoa apadrinhar uma criança, não.
Outra pergunta, Isabela. É a última, prometo. Não, sem problemas. O apadrinhamento facilitaria, seria um pré-requisito, ou não teria nenhuma influência em um processo de adoção? Então, professor, nos programas, eles pedem para que as pessoas que se habilitem ao apadrinhamento não estejam no cadastro de adoção. Então, na prática, assim, na teoria, não influenciaria em nada. Mas acontece que na prática já tem jurisprudências no tipo, que pessoas apadrinham as crianças, acabam se apaixonando e querendo ficar com essa criança e desejam adotar. Aí ocorre sim, a jurisprudência está a favor disso. Mas os programas que, como eu disse, a lei, ela não estipula uma coisa muito certa. Então, cada programa cria a sua própria regra. E a regra é que não tem a ver. Porque exatamente para não criar nas crianças essa esperança de ser adotado. Mas na prática acontece muito. Né? Exato. Tá bom, Isabela, estou satisfeito. Estou feliz, satisfeito. Ok. Obrigada. Isabela, eu devo confessar que para mim foi motivo de privilégio tê-la encontrado como aluna já no finalzinho da sua carreira, lá em Laboratório 1 e 2, quando você já finalizava a sua graduação. E confesso que logo no primeiro momento identifiquei, como bem disse o professor Álvaro, um perfil diferenciado na sua pessoa. Já te percebia com uma inclinação a uma possível discussão no campo sócio-jurídico. E quando você chega para mim na condição de orientanda, é engraçado que essa é uma questão que eu compartilho tanto com o professor Álvaro quanto com o professor Aquino, que eu já tive a oportunidade de compartilhar com a Isabela. Conversávamos diariamente, quase, ao longo de todo o semestre, pelo WhatsApp, pelo e-mail, e eu não a reconheci pela foto. E a todo tempo meu Deus, mas quem é essa aluna tão sensível? Essa aluna que consegue enxergar o direito para além do texto da lei, essa aluna tão motivada pela sensibilidade por uma causa extremamente nobre, mas não quis ser indelicado o suficiente a ponto de dizer que não a estava reconhecendo. E só hoje, quando nós ingressamos aqui na plataforma, que nós nos vimos, eu falei, mas é você? Eu pensei que você já estivesse até advogando. Então, Isabela, saiba que o seu trabalho, a sua pesquisa me emocionou realmente em muitos momentos, por várias razões sobre as quais já tivemos a oportunidade de conversar. Penso que sensibilidade seja uma palavra que traduza a sua essência, como sabiamente disse o professor Álvaro, somente alguém muito sensível realmente para fazer determinadas abordagens, entender que a ciência do direito, ela pode e deve ser entendida como uma ciência para além do texto da lei, e você conseguiu traduzir com bastante sabedoria. Parabéns, saiba do quanto me sinto privilegiado em poder ter te acompanhado ao longo, já dos 45 do segundo tempo, a sua monografia, já que havíamos trabalhado juntos em Laboratório 1 e Laboratório 2. Parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua dedicação, parabéns pela sua competência, parabéns pela sua inquietação. Isso sempre me chamou muito a atenção em você, uma aluna muito inquieta, mas no melhor sentido da palavra. Professor, eu já te mandei o arquivo, dá uma olhadinha. Professor, tá certo aqui, professor. Então essa inquietação, sem sombra de dúvidas, ela reflete de maneira muito positiva, no seu trabalho de conclusão de curso. Sinta-se parabenizada, ok? Obrigada. Ok, agora vamos